Natal de volta, 11 horas 8 minutinhos, começando aqui a nossa segunda hora do Tribuna Livre desta segunda-feira. Você que sintonizou agora, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Estamos conversando hoje sobre várias coisas aqui no programa, né, Edivan Martins? A gente já começou falando sobre o Detran e agora, gente, a gente vai falar sobre o Agosto Branco. Pois é, pra você aí que não tá ligado ainda o que é o Agosto Branco, mas Andresa, que é o Agosto Branco. A gente sempre fala de outros temas, assim, né? Outros meses que já são muito famosos, né? Outubro Rosa, né? Tem ali o Novembro Azul também, né? E aí, aos poucos, a gente vai trazendo aí essas consciências, né? Esses conhecimentos que são tão importantes. E agora, em agosto, a gente traz o Agosto Branco, gente, que é um mês dedicado à conscientização do câncer de pulmão. Esse tipo de câncer, gente, além de ter grande incidência aqui no país, na maioria das vezes é descoberto em estágios, já avançados. Esse aqui é o problema. Ai, Jesus do céu. E aí que pode deixar o tratamento, com certeza, né, muito mais difícil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima-se que somente em 2023, mais de 32 mil novos casos serão diagnosticados em todo o país. Gente, 32 mil novos casos. E aí a gente vai conversar, né, com o oncologista, o Dr. Pedro Vitor Nogueira, tá conosco aqui para trazer essas informações pra gente entender um pouco mais do Agosto Branco, levar a informação para você aí, para você que de repente fuma, né, que tem ali alguma coisa que possa, né, te levar a um câncer, né? Então a gente tem que entender um pouco mais e tem que ter todo esse conhecimento que é de suma importância. Doutor Pedro, prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, viu, pela sua presença no nosso programa e pra gente falar de um tema super importante. Afinal de contas, são muitas pessoas, cada vez mais, o câncer de pulmão tá por aí, né? Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, Andresa, muito obrigado, Edivan, pela oportunidade. O prazer é todo meu ver pessoas tão queridas aqui, né? Então, o Agosto Branco, ele é uma campanha que tem que ser dada a importância tanto quanto os outros meses, tanto quanto o Outubro Rosa, o Novembro Azul, porque hoje o tabagismo, ele é considerado a principal causa de morte prevenível no mundo. Nossa! Então, com o aumento da obesidade, estima-se que em alguns anos talvez a obesidade bata o cigarro como causa de morte prevenível, mas ainda hoje, 2023, ainda é o cigarro. Então a gente tá ali no cigarro, obesidade. E hoje se uma pessoa quer, né, combater uma causa prevenível de morte com todas as complicações, é mesmo o tabagismo o principal fator. Então esse é o mês importante, o mês de combate ao tabagismo e a prevenção do câncer de pulmão. Nós temos aqui já várias perguntas dos nossos ouvintes, né? O Vinícius Carbone dizendo que o tema é muito importante. Isso. Priscila também. Nosso pastor Saulo, perguntas que a gente que está na nossa relação aqui de pergunta, quais os riscos de ser um fumante. Isso, passivo, né? De você fumar passivamente. Primeiro vamos assustar, né? Vamos, é importante às vezes. É importante, porque você fica fumando, dá aquelas baforadas, faz mal para você, faz mal também para quem está perto. Se fuma em casa, afeta também a família, a criança, a esposa, um idoso que esteja por perto. Qual é o índice de câncer de pulmão? Se você tiver dados nacionais e do Rio Grande do Norte, ótimo, né? Para a gente ir para o geral e também para o específico. Primeiro, a alegria de lhe ver, né? Lhe vi sendo formado, né? Que coisa boa. Da turma de Ana, da turma de Wendel, da turma de Marcelo, só da gente turma boa. de Yuri, meu amigo. Só gente Filipão, boa. Pedro. Olha, essa turma está arrasando. Né? Uma turma realmente de bons médicos que estão aí prestando um serviço inestimável à saúde, viu? É um prazerzão aqui, né? Você chegou aqui com máscara, eu fiquei meio em dúvida. Se era ou não mas era. Quando ele tirou, de guerreiro. É ele. Vamos lá, Pedro. Os números são impressionantes. Então, hoje, em termos de incidência, o câncer de pulmão, quando a gente exclui o câncer de pele, ele é o câncer que ocupa a terceira posição no homem, em termos de incidência, e a quarta posição na mulher, em termos de incidência. Ele pode não ser o mais incidente, mas o câncer de pulmão ele é o mais letal. Então, apesar dele não ser o mais comum, em termos de mortalidade, ele é o que encabeça a lista. Então, o maior número de mortes. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que coloca que a cada 5 mortes por câncer, 1 será por câncer de pulmão.
Então, Sim. isso reforça a ideia das estratégias preventivas, porque ele é um câncer que mata, mas se diagnosticado cedo, se feito o adequado controle e tratamento, ele não mata. Então, em relação a números, serão... o INCA, ele estima que para o ano de 2023 serão 32 mil novos casos. Em termos de mortalidade, 28, o dado que a gente tem em 2020 foram 28 mil mortes no Brasil. Então, se a gente for fazer uma projeção, 28 mil pessoas, eu gosto muito da análise de colocar que um Boeing ele tem 200 pessoas. Então, é como se a gente fosse todos os dias caindo aí alguma coisa em torno de 6 Boeings de 200 pessoas todos os dias. De pessoas morrendo com câncer de pulmão. Então, se fosse quando cair um Boeing, todo mundo se assusta, né? Sim. Todo mundo alarma. Imagine 6 caindo todos os dias. São pessoas morrendo de câncer de pulmão. Isso é só para exemplificar a importância do tema. O reforço, que realmente o cigarro, ele é a principal causa de morte prevenível. Então, a gente tem que combater agressivamente o cigarro. Pedro, não só o câncer, mas você sabe o estrago ou a dificuldade ou a complicação na sua saúde, quando você adoece, vai para um leito de hospital. Se você não é fumante, Sim. mas se você é fumante, quando você fica ali naquele leitinho, começa a complicar. Aí vem problema de falta de ar, aí vem problema de pulmão, e o pulmão quando para, minha filha, aí não tem mundo quem ressuscite, né? É complicado. Não só pelo câncer, mas pela complicação que dá por qualquer outra doença que você tenha. Daria pra gente conversar aqui amanhã inteira só sobre os benefícios de parar de fumar. Mas não só o câncer, né? A questão do risco cardiovascular, infarto, AVC, insuficiência pulmonar. Quase... Né? Então, assim, são incontáveis os benefícios. A pessoa só tem a ganhar. Depois da pandemia, doutor Pedro, isso se agravou, porque afetou muito o pulmão, né? Pandemia. A gente viu um aumento do número de diagnósticos de câncer de pulmão durante a pandemia, mas não relacionadamente o vírus causar o câncer. A gente viu que muito mais pessoas fizeram exames durante a pandemia, tomografia de tórax com muita frequência, e aí os números de diagnósticos aumentaram muito. E felizmente, pessoas que fizeram um exame, tiveram um achado, diagnosticaram cedo e fizeram uma tomografia por um Covid e acabou descobrindo mais cedo. Sim. Então isso reforça a ideia de que a estratégia preventiva ela leva a diagnósticos mais precoces e maior taxa de cura. Quando procurar um médico, qual o primeiro sintoma? O que é que você começa a sentir? O que acontece? Assim, né? Tem alguma coisa, né, que a gente pode observar ali, correr para o médico? Acende, né, a luz vermelha. Isso. O principal sintoma é tosse persistente. Mas calma, né? Todo mundo tem direito a tossir de vez em quando. Então, não é que... verdade. Mas quando a tosse ela é mais do que 3 semanas e associa alguns sintomas de alarme, como perda de peso, falta de ar, sangue nas fezes, sangue no escarro, algum paciente sentindo gânglios ou nódulos pelo corpo, isso daí são sintomas de alarme para o paciente para a pessoa buscar urgentemente. Você diz 3 semanas, a persistência da tosse... 3 semanas, precisa ser investigado. Para tranquilizar o ouvinte, né, não só causa tosse crônica, a principal causa não é câncer. Sim. As principais causas são sinusite crônica, asma e doença do refluxo. Mas precisa ser investigado, principalmente aqueles pacientes de risco. Então, um paciente que fuma há muito tempo, tá com tosse há mais de 3 semanas, começou a perder um peso, o apetite está caindo, está emagrecendo, um escarro com sangue, qualquer coisa que não tá legal, vale a pena fazer um check-up, procurar um pneumologista, um bom clínico, para fazer uma rotina de investigação, para não deixar o diagnóstico passar. Que aí dá tempo você se recuperar, né? O índice de cura. Quando diagnosticado precocemente, os índices de cura eles são bem altos. Agora, a cura ela está realmente relacionada ao diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, maior a chance. Com relação ao tratamento, doutor Pedro, cirúrgico? Isso. Enfim, como se trata do câncer, quimioterapia, como é que está esse tratamento hoje em dia? Graças a Deus, a medicina avançou muito. Então, hoje a gente tem um arsenal de tratamentos modernos. Os mais clássicos são cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas hoje vindo com muita, assim, nesses últimos 5 anos, com muita força, outros tratamentos como terapia alvo molecular e imunoterapia também. São tratamentos mais modernos.
O tratamento é extremamente individualizado, Andresa. Assim, tem vários tipos de câncer de pulmão. Existem pelo menos 4 subtipos principais e cada tipo a gente trata de um jeito. Então, é um tratamento muito individualizado. Não tem uma fórmula de bolo para todos. Lógico. Mas, em geral, os tratamentos, eles combinam essas modalidades. Cirurgia, químio, rádio e esses tratamentos mais modernos. E como é que eu chego nesse diagnóstico? O primeiro passo é fazer um exame de imagem. Então, o paciente que tem uma clínica suspeita ou o paciente que tem fatores de risco, que é um tabagismo intenso, nos seus exames periódicos vai ser identificada uma lesão e a partir disso essa lesão vai precisar ser biopsiada, que é tirar um fragmento para fazer a análise do tipo do câncer de pulmão e a partir daí fazer toda uma estratégia, um plano de ação do tratamento daquela lesão. O cigarro tem sido assim, o maior vilão. provocador, o vilão Isso. do câncer. Então você que é fumante, tem que ficar estude, atento, veja, né? tente sair desse negócio. Agora, uma coisa que entrou na moda agora muito é o cigarro eletrônico. Que aí é um negócio mais da juventude. Esse aqui não faz mal, né? não. Segundo informações lá no início, né, doutor? Parece que o pessoal fez ali o cigarro na intenção de ajudar para que a pessoa parasse de fumar o eletrônico. Mas diz que o bicho é pior do que o E outro. parece que agora tá pior do que o outro. Muito bem. Pessoal, não vamos cair na conversa do cigarro eletrônico. Isso é bem claro. Nenhuma modalidade de tabagismo é segura. Me perguntam muito, até outras modalidades como narguile, cachimbo, cigarro eletrônico, tabagismo passivo, nenhuma modalidade de tabagismo é segura. O cigarro eletrônico é uma epidemia que a gente está vivendo, né? Principalmente nos jovens. Eles vieram com essa premissa de ajudar a fazer um desmame, né, do cigarro convencional, mas isso nunca ficou comprovado que funciona. E na prática o que a gente está vendo é o inverso. O contrário, né? Cada vez mais as pessoas viciadas, né, doutor? O cigarro eletrônico introduzindo pessoas no hábito tabagista, sendo como uma ponte para o tabagismo convencional. E a quantidade que se coloca é cada vez maior de nicotina. Nicotina, que é a substância que causa dependência, ela está sendo, nesses cartuchos mais recentes, eles estão colocando cada vez mais quantidade de nicotina, ou seja, a dependência acontece mais cedo. Eu já tenho mais rápido, né? Vendo colegas não conseguindo sair, já tem um cartucho aí com dose de nicotina até 6 vezes maior do que um pacote, um maço de cigarro convencional. E a nicotina, ela é cancerígena. A própria substância que causa a dependência, ela também é cancerígena. Então, também não caia nessa. E tem toda uma falácia que não causa mal, mas é danoso e nenhuma forma de tabagismo é segura nem recomendada. Da mesma forma, viu, gente? Seja o tradicional, seja esse novo método aí que o povo inventou agora, porque tem cheiro, porque tem não sei o quê, tem, enfim. Sabor. faz mal do mesmo jeito. Framboesa, sabor, faz mal do mesmo jeito. A indústria, ela repete as estratégias daquela década. Você via aquelas propagandas de cigarro da década de 70, era associado a pessoas com bons hábitos de vida, a momentos prazerosos. É a mesma coisa. Eles colocam sabores, eles colocam propagandas associado a boa qualidade de vida, quando na verdade isso não é real. O pastor Saulo aqui está dando uma aula aí sobre cigarro eletrônico. Funciona da mesma forma que os adesivos e chicletes de nicotina, entregando aos poucos a substância ao fumante. O aparelho contém um líquido composto por nicotina pura. Essa solução é aquecida por um circuito elétrico e se transforma em vapor que é tragado pelo fumante. Tá dando veneno. Pois é, né? É importante ressaltar que nunca foi comprovado que realmente os cigarros eletrônicos eles são eficazes nessa função de desmame do cigarro convencional. E hoje no Brasil, só para lembrar, toda a comercialização e distribuição proibido, né? É completamente proibido. Então, veja, imagine que se já uma coisa regulamentada já faz mal, imagine você usar uma coisa contrabandeada. Sim. Que hoje já tem, que inclusive, denúncias, não tem regulamentação, tem denúncias de adulteração, você não sabe nem o que você está ingerindo. Sabe nem... Nossa! Os caras botam até cocô de jumento misturado no Eu li negócio. Recentemente uma denúncia de cigarros eletrônicos adulterados com querosene. Olha aí, já pensou? Você tá ali botando pra dentro querosene do seu pulmão? Meu Deus do céu! E aí, doutor, deixa eu só... você fez uma pergunta do pastor, Edivan? Sim. E ele lá no começo a gente comentou, né? A primeira pergunta lá que ele fez foi com relação ao pessoal que fuma passivamente, né? Sim. Como é que faz, doutor? Realmente existe um risco para quem ali tá ao lado de alguém que, né, fuma todo dia, enfim, né? E que você tá
teoricamente, ali passivamente fumando também, né? Sim. Existe. O tabagismo passivo também é um fator de risco para câncer de pulmão. Não tem um impacto tão grande quanto o tabagismo ativo, mas também. Então, quem fuma acaba colocando em risco todos os seus entes queridos que estão ao redor. Doutor Pedro Vitor, coração, a gente tem algumas dicas para você evitar problemas cardiovasculares, caminhar, alimentação, né? O pulmão tem alguma coisa assim para você evitar? Tem algum exercício pulmonar? Tem alguma coisa que vá fortalecendo o pulmão, ou a fumaça entrando não tem mais jeito? Não. O principal mesmo é o combate ao tabagismo. Sim. O que a gente chama de risco atribuível ao fator do cigarro no câncer de pulmão é 85%. Ou seja, 85% das vezes que a gente viu um câncer de pulmão vai ser o tabagismo como causa. Então você veja, quando a gente fala de estratégias de prevenção de saúde populacional, realmente é o que a gente tem que mais bater na tecla, que é realmente o combate ao tabagismo. O senhor já deve ter visto um pulmão de uma pessoa que morre, né? Um pulmão de um cidadão fumante e um cidadão não fumante. Qual é a diferença? O pulmão do cidadão fumante, ele é preenchido com alcatrão. Alcatrão é a fase particulada do cigarro. O cigarro tem a fase de vapor, fumaça, né? E tem a partícula sólida que acaba se precipitando. Então, é o famoso pulmão preto, né? Que a gente já viu. Então, é um pulmão todo preenchido de alcatrão, que é aquela fase particulada do cigarro, e com os alvéolos pulmonares destruídos, que são as estruturas de troca. Então, ele fica todo cheio de destruição e depósito de fuligem, na verdade, né? Que é o alcatrão. Nossa! É como se fosse ali É o famoso pulmão preto. Pulmão preto. Caramba! Deve ser bem bonitinho. Nossa, horrível, Edivan, deve ser. Eu me lembrei agora de uma situação que, há um tempo atrás, aí, o pessoal tava divulgando aí na internet que uma moça solicitou um bolo. Não sei se você ouviu. Eu vi. Mas solicitou um bolo lá. Olha, meu marido é fumante. E aí eu queria fazer um bolo especial pra ele. E a moça foi lá, né? Acabou fazendo um bolo preto. Em formato de pulmão, né? Botou um bolo, vários cigarrinhos ali. E acaba que a pessoa que solicitou acabou ficando com raiva, né? Porque ela, né? Mas ela teve a ideia correta ali do que seria, né? Da pessoa fumante, né, doutor? E com o pulmão realmente dessa tonalidade, né? Mas, doutor Pedro, como o Brasil entra em umas contradições, né? Todo mundo sabe estatisticamente que o cigarro é o maior vilão, é que mais provoca câncer de pulmão, que não é fácil você curar, limpar o pulmão e tal. Aí agora um projeto de lei misturado com uma posição do Supremo Tribunal Federal de liberar, de aumentar o consumo de maconha, né? A maconha tanto leva para o consumo do cigarro normal, como cigarro eletrônico, como também é a porta de entrada para outras drogas. Né? Então, no momento em que o Brasil guarda e convive com esses índices altíssimos de câncer provocado pelo cigarro, na contramão, tanto a Justiça como também o PL quer liberar e aumentar aí o consumo de maconha. Realmente é uma contramão danada, né? Como eu falei, nenhuma modalidade de tabagismo é segura. E o consumo de maconha também entra na modalidade de tabagismo associado a risco de câncer. Essa foi uma pergunta do Ronaldo aqui, viu, Edivan? Ele perguntou assim: cannabis faz menos mal, doutor? Pergunta ele, Menga. Pronto, ele acabou de responder pra você, Ronaldo. É a mesma coisa, né? De toda e qualquer forma, você tá ali... Porque o cannabis você prende, né? Fazendo... Em relação tabagismo, né? Aquela produção de combustão, né? Com substâncias tóxicas indo pro pulmão. Toda modalidade de tabagismo é desaconselhada. Prejudicial para você. Doutor Pedro Vitor, e quais são as dicas aí? Vamos dizer, as dicas para um camarada se conscientizar, né? Isso. E evitando, né, também, Edivan, que a gente tava comentando aqui, né? A gente já sabe que o eletrônico, ele não é o caminho para você fazer aquele famoso desmame, né? Do cigarro tradicional.
que a gente faz agora, doutor? Quais são as, né? Qual é o caminho que o pessoal deve seguir? Tá querendo largar, deixar de fumar? Qual é os melhores caminhos? Isso, muito bem. Acho que a principal dica que eu posso dar para quem quer parar de fumar é peça ajuda, certo? Peça ajuda. Parar sozinho, a taxa de falha é muito alta, sem a ajuda de um profissional. A pessoa, o paciente, ele não precisa ter que reinventar a roda. Já existe um protocolo, já existe uma rotina de acompanhamento para um paciente que quer parar de fumar. Então, como que a gente faz? O paciente busca o consultório, geralmente, do clínico ou do pneumologista. Motivado, ele está com aquela fase que a gente chama de contemplação, querendo parar. E a gente vai transformar essa contemplação em um plano de ação. Então, como que a gente faz? A gente marca uma data, geralmente a gente marca uma data de 30 dias, né, para uma projeção de 30 dias para frente. E nesses 30 dias a gente já começa a trabalhar. O paciente já vai começando a diminuir. Uma semana antes da data da parada, em geral, a gente começa uma medicação para já evitar, né, fazer um efeito psicológico, geralmente com antidepressivo, específico para cigarro. Sim. E na data da parada, a partir daí, a gente começa as reposições de nicotina, que hoje existem diversas formulações de mercado. Tem adesivo, tem goma. E a gente usa essas medicações, a reposição e o antidepressivo, geralmente por 3 meses. Isso vai prevenir a fissura, a abstinência, que a gente chama crise de abstinência, que é a fissura, porque a fissura ela leva a recaída. Então, se o paciente for tentar parar sozinho, vai vir a fissura, vai vir a abstinência e geralmente leva a recaída. Mas essa é a dica. Com o profissional, consegue. Sozinho é difícil, mas com ajuda, consegue. Peça ajuda. A gente associa também terapia cognitivo-comportamental, que são estratégias não farmacológicas. Por exemplo, as mais conhecidas é cigarrinho de cenoura. A gente faz... Você bota a vitamina C para dentro, então? O café, porque a gente vai tentar quebrar no cotidiano tudo que leva à recaída. O cafezinho é o clássico, né? A pessoa que gosta de tomar aquele cafezinho o cérebro com já cigarro, associado, né? A gente tem que deixar a mão ocupada, a boca ocupada, com cigarrinho de cenoura, mascar gengibre. Então, assim, são uma série de estratégias que faz junto com o psicólogo também. Então, assim, a gente tem muito a oferecer. Muito a oferecer. A vai fazer cigarro de cenoura. Seria o ideal. Seria maravilhoso. Eu acho que se isso acontecesse, né, doutor? Então, a mensagem final é: peça ajuda. A gente já tem toda uma estratégia. Basta o paciente se motivar. Sim, estar disposto ali, né, a passar por tudo Vinícius isso, Carbone, né? Parabéns para a Jovem Pan por cobrir essa campanha tão importante. Eu acho que ainda falta mais divulgação da grande mídia dos danos causados pelo cigarro. Valeu. Muito bem. Ainda tem mais ali em cima, Edivan, que o pessoal estava falando do doutor, tá? O Vitor falou que, né, esse médico é muito bom, botou umas palminhas aqui, a Priscila Almeida também participando, e, né, trazendo aí, o Vinícius falou também que o tema é muito importante, né, e o pessoal com várias perguntas aqui. Quanto tempo demora para viciar em cigarro, doutor? Quanto tempo demora para viciar em cigarro? Baixa um cigarro. Baixa um trago. Olha, bastou acender o cigarro. Se for esse cigarro eletrônico, então, que eles estão colocando cada vez mais nicotina, a gente já tem pessoas sem conseguir parar, já com sintomas de abstinência, com pouquíssimo tempo de uso. Você tem que ter força de vontade. Quanto tempo um fumante leva para ter câncer? Olha, em geral, a gente considera um tabagismo de risco um cálculo que a gente faz. Depende não só do tempo, quanto também da carga de intensidade. Então, às vezes a pessoa fuma 2, 3 maços ali por dia, né, doutor? Então, a gente calcula o risco, a gente faz um cálculo que a gente chama de carga tabágica. Ele é baseado não só no tempo, mas também no número de cigarros por dia, porque a pessoa pode fumar por menos tempo, mas aí fuma uma intensidade bem maior. Mas em termos gerais, a gente considera que um tabagismo de risco é a partir de 20 anos de cigarro. Não que abaixo de 20 anos de tabagismo não que seja seguro, mas acima de 20 anos aí o risco se torna muito alto a ponto de um paciente precisar fazer exames periódicos preventivos. É quase uma certeza ali. E às vezes o paciente nem faz, né, doutor? Não quero ver nada não, quero continuar aqui fumando com o meu vício, né? E acaba desistindo de ter esse tratamento, né? Específico. O que foi que você tá rindo? Além de ficar impotente. Ai, Jesus! Tem isso, doutor? Tem? Olha. Tem. Rapaz. Tá vendo aí? Meninos, né? Você que é machão, bota cigarrão aí na boca, eu sou... Né?
fazendo Tudo, onda duas assim, né? carteiras, 3 por dia. Isso. Tu pode ficar... Outra pergunta aqui que eu achei importante, doutor, é como ajudar um dependente de nicotina? A gente consegue ajudar? Eu acho que o meio familiar é muito importante também, né? Eu gostei demais dessa pergunta. Então, assim, pode parecer um clichê, mas é a maior verdade. O primeiro passo é reconhecer. Chega muito no consultório a esposa querendo forçar o marido a parar de fumar sem o marido querer. Sim. Doutor, passa alguma coisa, ele precisa parar de fumar. E você vê que o paciente em si, ele está naquele estágio que se chama pré-contemplativo, ele não contempla parar. Esse paciente, a gente não pode forçar intervenções, por quê? Eu não posso acrescentar nicotina. Já pensou, se eu vou fazer uma reposição de nicotina e ele continua fumando, aí a nicotina vai aumentar ainda mais o risco de ter uma arritmia até. Então, assim, para a gente fazer a gente não pode... Ela perguntou sobre como fazer para ajudar um familiar. Então, assim, a gente pode tentar conscientizar através de psicoterapia, um psicólogo, auxílio profissional, mas precisa o paciente em si estar motivado. A gente não pode forçar, o paciente tem que querer. Pode ser até pior, né, doutor? Pode ser até pior. Sandro Guedes está dizendo aqui que parou sem ajuda há 12 anos. Meu pulmão se regenera sozinho. O pulmão se regenera, Parabéns. doutor? Realmente tem essa questão, assim? Parei e o pulmão volta ali à sua plenitude? Veja só, uma pessoa que fumou por muito tempo, ela nunca vai chegar num patamar de alguém que nunca fumou. Mas, com certeza, vai melhorar bastante e vai chegar os índices de infarto, AVC e as complicações de cigarro como câncer bem próximos da população que nunca fumou. Mas o tempo estimado nos trabalhos é 15 anos. Para limpar. Para que o risco caia. Nunca vai ser um risco igual de quem nunca fumou. Sim. Mas realmente é muito tempo. Sempre vai ter umas plaquinhas pretas por ali. Sim. Ronaldo tá dizendo aqui também, meu irmão parou há anos, mesmo assim perdeu um pulmão e acabou ali falecendo, segundo ele, né? Infelizmente, aí ele só não disse o motivo aqui, mas talvez alguma coisa também voltada aqui ao pulmão, né? O pessoal tá gostando muito da entrevista aqui, muitas perguntas, doutor, e a gente agradece, viu? Que o nosso tempo é curto aqui, viu? Pra gente conversar. Todo mundo está dizendo que quem fumar perde dá uma voadora. É melhor manter distância mesmo. Ó, mas fica aí essa dica importante pra você, né? Que você que não fuma, permanecer não fumando, você que fuma, tá precisando, quer parar, quer ajuda, peça ajuda, que é de suma importância. Vai lá, peça ajuda. Doutor Pedro, me ajude, por favor, que eu quero parar de fumar. Tá certo? Onde é que o senhor está atendendo, doutor Pedro Vitor? Hoje eu atendo na clínica Oncocentro, que fica na rua Ciro Monteiro, ali no comecinho da Afonso Pena, próximo à Praça Augusto Leite. Pois é. As estratégias existem, né, doutor? O doutor tá aqui, né, exemplificando para vocês que é possível que você pare de fumar. E a gente tá falando dessa questão muito do fumo, porque justamente é o fumo principal causador ali do câncer, né? E a gente, nesse agosto branco, traz isso, a sua lembrança, né? Para que você tenha mais conhecimento, para que você, de repente, aí tá precisando só daquele empurrãozinho, né, doutor? Da ajuda. A gente tá aqui para te empurrar. E vamos lá, vamos parar de fumar e, de repente, limpar aí esse pulmão para que você possa viver muito mais e não ficar com perspectiva nenhuma de câncer, né? Que ninguém quer ter um câncer pelo amor de Deus, né, gente? Ave Maria. Então, fica aí essa hashtag, fica a dica pra você, tá? Vamos lá. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço demais e não posso deixar de parabenizar a iniciativa Andresa, Edvan, a Rádio Jovem Pan, de reforçar essa campanha que é tão importante. A gente vê um apelo da mídia menor para o Agosto Branco em geral, como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que já são consagrados, mas reforçando que o Agosto Branco também é importantíssimo, livra as pessoas do cigarro, combate agressivo ao tabagismo, e parabéns a vocês, profissionais da mídia, que reforçam essa campanha. Maravilha. Manter o pulmão 100%, doutor. Atividade física, sempre. Aquela fórmula de sempre. Sempre. Atividade física, alimentação legal, é isso, E né? longe do cigarro. Respirar coisas... Natureza. Gosto de cigarro. A natureza não fuma. Doutor Pedro Obrigado. Victor Nogueira, gente. Muito obrigada, doutor. Olha, 11h37. Antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, eu quero falar do nosso centro de